noite, investigador do dólar. Como você tá? Tudo bem? Espero que sim, espero que você tenha tido um final de semana sensacional e que na sexta-feira você tenha decifrado o crime imperfeito que o dólar fez. Pois nós deciframos todos os dias esse crime que é perfeito para aqueles que perdem dinheiro, mas para nós que sabemos seguir essas pistas que o dólar deixa, porque ele canta a pedra antes, tranquilamente. Nós retiramos dinheiro desse mercado. Tudo bem com você? De novo, já vou pedindo duas coisas. Primeira coisa, curta e compartilhe esse vídeo. Um vídeo importantíssimo. Mais uma vez vou mostrar que os nossos cálculos, que é chamado hoje de quantitativos, eu chamo de científico, matemático, estatístico, eles refletem exatamente o que o dólar quer fazer já no dia anterior. Então, pessoas podem se apaixonar por esse mercado. E isso é interessante. Aquilo que eu mostro aqui, muitas vezes você paga 10, 14 pau para saber, tá certo? E eu entrego tranquilamente aí, gratuitamente para todos, tudo bem? No YouTube. Segunda coisa, siga-nos no Instagram, tá certo? Não esquece de dar o joinha nesse vídeo. Siga-nos no Instagram, @ciência do trading, tá certo? Então, vamos lá. O que o dólar fez sexta-feira? Basicamente o que a gente cantou a pedra, tá certo? O dólar abre, certo? Numa região muito próxima à trava da taxa que nós tínhamos calculado e tínhamos falado, ó, cuidado com essa zona, tá certo? Tá lembrado? A primeira mínima, a segunda mínima e tal. E não ganhou a trava da taxa, então o que ele vai buscar? Ele iria buscar a volatilidade positiva. Tranquilo de pensar isso, tá certo? Bem tranquilo, ó. O ajuste ficou aqui embaixo, isso aqui é algo importante, nós vamos conversar daqui a pouco sobre o ajuste, hein? Não esquece desse preço aqui não, 4,951. Então ele ganha, tá certo? Não veio dar uma beliscada no preço médio para fazer a primeira mínima. E no momento aqui dos dados que saíram, era uma compra. Eu comprei bem aqui, ó. Que hora que era? Isso aqui, 9,40, é isso mesmo. Eu comprei bem aqui e saí aqui, ó, lindo e maravilhoso, com 28 pontos, tá certo? Foi exatamente o trade que eu fiz. O nosso indicador tinha dado compra, aqui já tinha dado compra, certo? Mas eu fiquei receoso do horário, tem um horário que a gente tem que prestar atenção do horário. Mas quando eu vi essa configuração do nosso indicador, e se você quer mais informações sobre ele, venha conversar conosco. Quando eu vi essa informação, na hora, eu sabia que ele vinha dar, como eu digo, dar um beijo na VWAP, essa é a VWAP, e aí explodir. E foi o que aconteceu. Ele veio e eu saí com ele lá no 92, tá certo? Então, os alvos foram cumpridos, tudo bem? O dólar depois tinha um alvo que era esse, que está mais acima ainda, que era o 4,5 e 5, deixa eu fazer uma conta aqui, 5,02, mas ele cumpriu, né? Ele veio aqui, ó, 5,02, tá certo? Vai ter um alvo ainda, eu vou colocar aqui daqui a pouco 5,03, 5,02, que é esse alvo aqui do 5,06, tudo bem? E depois ele retornou. Como sempre, retorna a VWAP, zona de realização. Aqui era tranquilo de fazer esse trading, mas eu já estava almoçando, tá? Tinha que fazer outras coisas. O trade de volta para a VWAP. Ele ficou devendo um negócio e depois nós vamos conversar também. O dólar então fechou no 4,997,5. O cheio. O ajuste ficou no 4,989,51, já nós vamos plotar essas coisas, tudo bem? Vai dormir com variações 0,67 para o dólar cheio, eles executaram tudo que tinha, tudo que eles tinham. Para você ter uma ideia, é até brincadeira um negócio desse, o valor executado em saldo financeiro aqui está R$485. Então eles executaram todos os contratos que tinham na venda, tá certo? E vão se posicionar na segunda-feira agora. Lembrando que essa semana é uma semana importante para o dólar. E o mini dólar está dormindo com 2 bi e 24 milhões e uns quebrados. Tá certo? Variação de 0,71
positivo. Então eles executaram tudo, ainda que estejam com valor de saldo negativo, eles executaram na parte comprada. Estão entendendo como é que analisa isso? Executar na parte comprada. Bom, então o que nós temos que falar agora? Analisar o que o dólar deixou para segunda-feira, para amanhã, mas antes ele, o editor. Vem, editor! Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading. Beleza, editor, vamos lá então. Quais foram as pistas que o dólar deixou na sexta-feira para que a gente possa solucionar o caso, o crime imperfeito de segunda-feira, dia 26/2? Bom, primeira coisa que nós temos que falar é que foi novamente deixada uma trava de taxa em dois sentidos, tudo bem? Nós temos uma trava de taxa que está exatamente onde o dólar está dormindo, tá certo? E nós temos uma trava de taxa que está aqui no 83, junto com a VWAP. Bom, uma pernada de alta. Primeira coisa, o dólar está dormindo numa zona comprada. Comprada, certo? Bem comprada, tá certo? Para você ter uma ideia, o primeiro order block da venda está aqui, certo? Então esse é um order block de compra e esses são outros order blocks de compra, tá? Isso não é indicação nem de compra nem de venda, mas sim um estudo que a gente faz, que se fizer sentido novamente no seu operacional, você pode usar tranquilamente. Então o dólar tá dormindo nessa posição de compra, tá certo? E ele pode vir buscar, o primeiro alvo dele é aqui, ó, nos nossos estudos, logicamente é que o dólar venha buscar o primeiro alvo dos comprados, que está logo aqui em cima, no 5,13, tá certo? Tem uma zona de realização muito importante no 10, então é bem factível isso, os nossos estudos indicam que o dólar pode vir passear aqui, o dólar soberano, mas esses dados são em dados científicos, quantitativos e estatísticos. Logicamente, o dólar pode fazer o que quiser, não é novamente indicação de nada, nem de compra nem de venda. Bom, numa segunda pernada, ele pode trabalhar dentro desse order block e vir na volatilidade positiva. E atentem-se para esse posicionamento, esse local. Por quê? Porque se o dólar ganhar essa volatilidade positiva no 26 ou uma zona de realização importante dos big players no 21 com esse alvo, não tem mais alvo para cima, aí abre volatilidade. Abrindo volatilidade, o dólar pode caminhar bem para cima mesmo, tá? E aí os nossos dados indicam que para amanhã o segundo alvo dos comprados seria a terceira máxima que o dólar poderia vir buscar. Tudo bem? Então, analisando os dados, entende-se uma preferência pela alta, tá certo? No dólar amanhã. Só que, novamente, nós não estamos falando o que ele vai ou o que ele não vai fazer. Há uma preferência e aí você tem que colocar isso dentro do seu operacional. Porém, mas ele pode vir passear na parte na parte que nós estamos chamando de mínima, né? Ainda não é venda forte, é uma parte de mínima. Importante lembrar que essa zona onde está colocada a mínima, tendo o ajuste como divisor de águas, de novo, o ajuste como divisor de águas, tá certo? Ela compõe a trava de taxa, nós temos um alvo aqui, temos um alvo logo embaixo, e esse order block, que ainda é um order block de compra, tá certo? Que ainda é um order block de compra, uma região de compra, tá certo? Então, seria muito factível o dólar vir nessa região, passear aqui e continuar a sua pernada de alta, tá certo? Factível. Isso não quer dizer que vai acontecer, tá certo? Perdendo isso e partindo desse alvo para baixo, nós temos aí sim uma pernada de baixa, tá certo? O problema é que nós temos uma volatilidade negativa logo no 68, um alvo, e a primeira zona importante dos big players, ela tá no 60, tá, entende? É muito longe disso, há muitas coisas a serem passadas para cá, mas o dólar pode fazer o que ele quiser. Então, nesse tipo de verificação, de movimento,
aí sim o dólar começa a ganhar volatilidade para a ponta negativa, tudo bem? Lembrando que essa zona aqui, ó, dá uma olhada. Uma zona que o dólar trabalhou bastante. Olha lá, ó. Veio, trabalhou, ganhou, voltou. Tá vendo que é esse espaço aqui, ó. É esse espaço. A mínima tá aqui. Então é muito factível isso. Os nossos dados quantitativos científicos, colocar isso aqui como uma primeira mínima, tá certo? A pernada de baixa seria se ele ganhasse realmente essa trava de taxa. E dados de fora do país, isso também são importantes. Então, depois disso nós teremos uma terceira pernada de baixa que está lá embaixo em falhas de preço e de taxa que o dólar deixou na semana passada, tá certo? Novamente, os dados nos levam a entender uma preferência pela pernada de alta, mas isso tem que ser comprovado dentro do operacional, com outros dados. Se ele acelerar para a pernada de alta, você já sabe onde são os alvos. Se ele não acelerar, você pode vir para os alvos da venda. Gostou desses alvos do comprado, desse indicador que eu criei, do alvo do comprado, esse outro indicador de volatilidade? Se você quiser conversar sobre eles, entre em contato lá no Instagram conosco, @ciência do trading, tá certo? Seria muito interessante conversar sobre eles contigo, tá certo? Então, um grande abraço para você, Deus te abençoe, que amanhã você coloque isso nos seus operacionais, na sua tomada de decisão, e que você possa se sair bem. E responda no final do dia se deu certo ou se não, foi bom ou se não foi, se isso te ajudou ou não, lá no @ciência do trading, tá certo? Um grande abraço novamente, Deus te abençoe, tchau, tchau! Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading.